A palavra leucemia se originou da palavra leucos, que significa leucócitos, e mia, que significa sangue. Mieloide significa o tipo de células anormais que se proliferam em grande escala e sem controle. Já a crônica, por sua vez, sugere progressão lenta e vagarosa. A LMC é um tipo de câncer do sangue que se prolifera nas células de defesa da imunidade inata do organismo. O sistema imune foi elaborado para defender o organismo contra ameaças que venham a se manifestar no corpo. O sistema imunológico é complexo e conexo. A defesa do organismo é feita por um grupo de células específicas que atuam no processo de eliminação do agente infeccioso. No caso de indivíduos com imunossupressão severa, seus mecanismos normais de defesa contra infecções e tumores ficam comprometidos, o que ocorre nos leucêmicos e nos acometidos pelo vírus HIV. A leucemia mieloide crônica geralmente se manifesta em pessoas de meia idade e idosos, por se tratar de uma doença crônica, e também porque à medida em que o indivíduo envelhece, suas células de defesa vão perdendo a eficácia. Por se tratar de um tumor dentro do sistema imune, a transformação neoplásica das células danifica o próprio sistema de defesa, dificultando ainda mais uma resposta imune eficiente. Os linfócitos não são capazes de controlar bem esse tipo de câncer, porque uma vez que as células tumorais começam a se proliferar clonalmente com mais velocidade, elas passam a dominar as outras linhagens celulares, competindo os nutrientes do ambiente. Então, as células saudáveis acabam entrando em exaustão por falta de nutrientes, ou seja, sofrem inanição. Infere-se também que o desenvolvimento da doença é influenciado pela capacidade de divisão das células neoplásicas e de sofrer metástase, que quer dizer capacidade de invadir outros tecidos. Assim, ao longo dessa neoplasia, uma célula pode expressar uma proteína antes não expressa, ou mesmo alguma proteína já expressa em níveis anormais, perdendo o controle de funções vitais. Desse modo, as células tumorais passam a apresentar em sua superfície antígenos alterados em relação às células normais, ou antígenos específicos de tumores, que são identificados pelas células reconhecedoras de antígenos. Dentre os processos de controle tumoral, a TH1, que é fenótipo da célula TCD4, produz isoleucina 2 e interferon gama, que são citocinas que agem juntas com o intuito de organizar a resposta imune tumoral, através de 4 vias principais. Aumentando o poder tumoricida do macrófago, potencializando a fagocitose contra as células neoplásicas. Ajudando o linfócito B a produzir anticorpos contra as células tumorais. Aumentando a função da NK, induzindo a morte celular por apoptose. Ajudando a célula TCD8 a se converter em linfócito T citotóxico, que identifica as células neoplásicas, reconhecendo seus peptídeos de proteínas e liberando enzimas que as destroem. A resposta inflamatória é fundamental para a sobrevida do organismo, de modo que a pouca resposta inflamatória significa a incapacidade de eliminar os patógenos que invadem o corpo do indivíduo. Por outro lado, a altíssima resposta inflamatória leva a alta produção de citocinas inflamatórias, de tal forma que o excesso de citocinas pode causar lesão e, por consequência, pode causar tumores e autoimunidade. O sistema orgânico precisa ser constantemente regulado. Se o sistema imune não for regulado, ele pode funcionar excessivamente, acarretando em um excesso de inflamação. Para evitar o funcionamento excessivo, várias vias tendem a controlar o sistema imunológico, de modo a evitar que o corpo reaja demais. Uma das vias de controle é a via Faz-L. A Faz é uma molécula que se expressa na superfície da célula e indica para as outras células que ela se encontra exaurida e metabolicamente estressada. Ao encontrar uma célula com ligante Faz, essa sinaliza e induz sua própria morte. A deficiência na expressão de Faz, seja por um defeito ou a radiação ionizante que causa inflamação,
além de provocar a produção de radicais livres derivados do oxigênio que podem danificar o gene que codifica a molécula Faz, fazendo com que células hiperestimuladas pela radiação não consigam expressar a Faz. Se a célula não expressa a Faz, ela não pode ser morta pela via Faz-Faz-L, de tal forma que essa célula normal se acumula, tornando-se uma fonte de neoplasias. Essas células que permanecem vivas e se tornam anormais vivem por muito tempo. Logo, a chance de sofrerem uma transformação maligna é maior. Por outro lado, o excesso de Faz também se torna um fator de risco para tumores. As células que controlam os tumores são as células do próprio sistema imune. Se por acaso essas células apresentarem alta sensibilidade em expressar o Faz, levando a sua morte rápida, o sistema imune acaba por perder o controle sobre as células tumorais. Portanto, a resposta imune da leucemia mieloide crônica envolve diversos fatores, internos e externos ao organismo, que acarretam na debilidade da resposta imunológica contra qualquer tipo de ameaça. Dessa forma, a presença de células tumorais no sistema de defesa requer tratamento intenso, por isso, ajude você também. Created using Powtoon.